Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Que a graça de Deus possa te alcançar no dia de hoje. O meu tema de hoje é o temor do Senhor e seus juízos. Salmo 19, verso 9, que diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Que palavra! Eu pincelei sobre o assunto no vídeo anterior, mas agora eu quero entrar um pouco mais. Davi nos ensina sobre o temor do Senhor e a justiça de seus juízos. Este versículo nos convida a refletir sobre a importância de termos uma vida correta, de nós termos uma vida que mostre esse temor, essa reverência com o Senhor e com a sua palavra. À medida que nós vamos olhar nesse versículo, eu quero trazer 3 verdades fundamentais sobre o temor do Senhor. 3 verdades. Gostaria que você entrasse comigo nelas. Primeiro, o temor do Senhor é limpo. Davi descreve o temor do Senhor como limpo, o que significa que ele é puro, que ele não tem contaminação, que ele é santo. O temor do Senhor não é um medo paralisante apenas. Não é. Devemos temer a Deus com medo? Sim, claro. Mas também ter uma reverência que nos leva a respeitar e honrar a Deus. Essa pureza do temor é essencial para um relacionamento com Deus. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso nos ensina que o verdadeiro conhecimento e entendimento começam com uma atitude de temor para com Deus. De temor. Nós temos que entender que para nós conhecermos a Deus, o primeiro ponto é entender quem Ele é. Como Davi disse nos primeiros versículos, olhar para a criação e contemplar a glória de Deus através da criação. O poder de Deus de criar coisas tão grandiosas que nós não conseguimos nem contemplar a olho nu, como é o caso do Sol, por exemplo, ou as diversas galáxias que Deus criou, simplesmente para anunciar a sua glória, para anunciar a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque nós colocamos Deus no lugar em que Ele está de fato. O nosso entendimento coloca Deus sentado num alto e sublime trono, como um rei soberano que governa todas as coisas. O nosso princípio, o nosso entendimento deve partir daí. Partindo daí, o segundo ponto é: eu devo honrar, respeitar e temer a esse rei soberano. E aí a nossa mente se expande para aquilo que a palavra de Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar. Quando nós tentamos trazer Deus apenas para o nosso contexto pessoal, nós limitamos a grandeza de Deus. Mas como diz a palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entenda quem Deus é, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua infalibilidade, a sua grandeza, o seu amor. E aí, olhando para todos esses atributos divinos, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, olhando para todos esses atributos divinos, nós vamos ver a nossa pequenez. Como somos pequenos. Como disse Isaías: ó vermezinho de Jacó, eu segurei vocês nas minhas mãos. Coisinha pequena, miúda, frágil. Esses somos nós. E Deus, grande, soberano, majestoso, sentado num alto e sublime trono, como um grande rei que governa todas as coisas segundo a sua vontade. O meu segundo ponto é: o temor do Senhor permanece eternamente. A eternidade do temor do Senhor significa que
que ela não é passageira ou circunstancial. Essa reverência a Deus é uma atitude que deve ser cultivada ao longo de toda a nossa vida. Esse temor deve estar dentro de nós. Enquanto as circunstâncias da vida elas mudam, o temor do Senhor deve ser uma constante em nossas vidas, guiando nossas ações e decisões. No Salmo 111, verso 10, nós temos o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que praticam os seus preceitos. A sabedoria que vem do temor do Senhor, ela é atemporal. E sempre, sempre relevante. Sempre. A palavra de Deus, ela é boa quando você está passando por crise. Ela é boa quando você está passando pelo melhor momento da sua vida. Ela é boa para nós aqui no Brasil. Ela é boa para os americanos, ela é boa para os europeus, ela é boa para os chineses, para os africanos, ela é boa. Não importa o contexto, não importa a circunstância, não importa o momento, a fase da vida que nós estamos passando, não importa. A palavra de Deus se adequa a ela. E até, indo além, não é que se adequa, é que a palavra de Deus nos guia nesse momento. O temor do Senhor é bom em qualquer momento das nossas vidas. Em qualquer momento. Esse temor deve ser uma constante em nossas vidas. Constante. Meu terceiro ponto. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Davi afirma que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Isso significa que Deus sempre age de maneira correta e que as suas decisões são fundamentadas na verdade. Ele não é influenciado por circunstâncias ou opiniões humanas. Não é. Sua justiça é perfeita. No Salmo 89, verso 14, está escrito: a justiça e o juízo são a base do teu trono. A misericórdia e a verdade vão adiante da tua face. Isso nos lembra que a justiça de Deus é uma parte fundamental do seu caráter. Deus é justo, assim como Ele é amor. A justiça de Deus não se aparta dele. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, sim. Sabe como Deus exerceu misericórdia sobre a sua vida para te salvar? Pegando os seus pecados e colocando em Cristo, arrumando alguém para substituir você. Não foi porque ele fechou o olho e disse assim: eu não vou olhar para o seu pecado, comete. Não foi isso. Deus pegou os seus pecados e os imputou em Cristo. E aí Cristo foi cravado na cruz. Lá na cruz foi cravada a dívida, a cédula de dívida que estava contra nós. E aí a justiça de Deus foi saciada e ele pôde exercer misericórdia sobre a minha e a sua vida. Não é que Deus não olhou para os nossos pecados, é que Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo pagou por eles. Rafa, então se eu não tenho pecado, eu não preciso temer. Ao contrário, porque sem o temor você está dizendo que o sacrifício de Cristo é banal. Que o sacrifício de Cristo não valeu nada. Acaso nós vamos sacrificá-lo de novo? Entenda, o sacrifício vicário de Cristo substitutivo foi para livrar sua alma do inferno que você, que eu, nós merecíamos. A verdade é que a terra deveria se abrir nesse exato momento e te consumir no inferno. A verdade é que você é tão mau, tão perverso, tão maligno, que o único lugar que você merecia era o inferno. E não é só você não, é a pessoa que está do seu lado, sou eu que estou aqui te falando. Se não fosse Cristo pagar pelos nossos pecados,
Se não fosse, além de pagar pelos nossos pecados, enviar o Espírito Santo para habitar dentro de nós e ir nos santificando dia após dia, nós mereceríamos o inferno. Éramos inimigos de Deus, afastados da tua glória, longes do Senhor. Mas aprove a Deus pegar a nossa imundície, o nosso pecado, a nossa vergonha e cravar no madeiro. Cristo deu a vida para que você tivesse vida. O temor do Senhor nos faz lembrar do sacrifício de Cristo. E nós confiamos nos juízos de Deus para a nossa vida. Às vezes nós nos sentimos tentados a questionar a justiça de Deus, especialmente em tempos de sofrimento. Porém, devemos lembrar que Ele é sempre justo e que suas decisões visam o nosso bem. Nós vemos apenas um pedacinho do quadro. Ele vê o quadro inteiro. Nós enxergamos apenas um momento. Ele vê a eternidade. E é um Deus que olha a eternidade, que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Isso que ele diz para você. Tudo coopera por bem. Que nós possamos confiar em sua justiça, mesmo quando nós não entendemos ela. Mesmo quando parece que tudo está dando errado. Nós devemos confiar na justiça de Deus. E que ela é boa, perfeita e agradável em todos os sentidos. Amados, o Salmo 119, o verso 9, nos ensina que o temor do Senhor é limpo, é eterno. Os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Nós devemos ter uma vida de temor e reverência a Deus, reconhecendo que a sua justiça é boa. Nós possamos buscar esse temor em nossas vidas, permitindo que Ele nos guie em nossa caminhada cristã, sempre, todos os dias. Nós devemos buscar isso de Deus. Devemos buscar a Deus nesse sentido. Entender quem Ele é, que sua justiça é boa e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Isso ajuda demais, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.